Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Páginas Amarelas. O convidado de hoje é Alberto Carlos Almeida, cientista político, pesquisador, sócio da Brasilis Consultoria, empresa de pesquisa, e autor de vários livros sobre política, como A Cabeça do Brasileiro e O Voto do Brasileiro. Alberto, muito obrigado por ter aceitado o convite da revista Veja. Seja bem-vindo. Obrigado, José. Obrigado, Veja. Vamos começar falando do último livro, O Voto do Brasileiro em 2018, entre outras coisas. O senhor apontou para uma possível polarização na eleição, uma repetição na polarização na eleição de 2018, da disputa entre PT e PSDB, que é baseado no histórico tradicional, na tradição recente da política brasileira. O PT, de fato, estava lá, mas o PSDB não chegou, né? Foi atropelado pelo PSE. O PSDB não chegou. Como o senhor avalia isso? Mudou ali, quer dizer, todo mundo esperaria num livro desse alguma previsão, então os nomes próprios, né, da previsão eram PT e PSDB. Seus respectivos candidatos, quaisquer que fossem eles. Não estava claro, quando o livro foi redigido e mandado para a editora, quem seria, então bastava o nome dos partidos. O que o livro não acertou na parte do PSDB. Então, digamos assim, no nome próprio foi 50-50. Agora, tem uma coisa que se repetiu de todas as eleições anteriores, que são os mapas de votação. Os mapas de votação foram muito semelhantes, praticamente idênticos, com o PT sendo votado nas áreas que tradicionalmente ele foi votado e com um perfil social que a gente sabe qual é, que foi votado nas eleições anteriores, e o Bolsonaro retirando para si o voto que teria sido do PSDB. Então, na realidade, o que aconteceu foi um deslocamento do voto do PSDB para o Bolsonaro. Tá? Por que isso aconteceu? Quer dizer, ninguém acreditava, nem eu, quer dizer, eu estava junto com a grande maioria, ninguém acreditava que o Bolsonaro fosse capaz de fazer isso. Em função de quem? Em função de variáveis que a gente considerava as variáveis mais próximas de explicar a eleição, o tempo de TV, a força política, a máquina, mas ele conseguiu fazer. Tá? Ele encaixou um personagem que teve a ver com a demanda da maior parte do eleitorado. Foi isso que ficou evidente. Tá? O meia-culpa sobre esse desempenho do PSDB provavelmente deve ter originado essa última colocação do Dória, que agora assumiu o controle do partido, de que o partido vai migrar um pouco mais para o centro. Assim, o PSDB deixará de ser um partido de centro-esquerda, vai ir um pouco mais para o centro. É uma tentativa de recuperar o eleitorado que migrou para o Bolsonaro, o senhor acredita? Não, olha, pela minha análise aí, pegando o próprio livro, quer dizer, o PSDB já estava com o eleitorado de direita, né, e o PT com o eleitorado de esquerda. Então, o eleitorado de esquerda, quem é o eleitor de esquerda tradicionalmente? É uma pessoa mais pobre, que quer maior intervenção do Estado na economia para minorar os efeitos eventualmente negativos da distribuição de renda. Enfim, tem um discurso mais redistributivo, tá? A esquerda, e aí ele pega esse eleitor sensível a esse discurso. E o eleitor de direita, ao contrário, ele quer menos Estado, ele se sente mais poderoso, não quer ninguém interferindo na atividade econômica dele. O PSDB já fazia isso, né? O que o Bolsonaro fez foi pegar esse eleitor. É curioso, essa coisa de ninguém acreditar no Bolsonaro. Olha, os vices que ele convidou não acreditaram nele, não quiseram ser vice. Sim, né? Vamos relembrar, o Mourão foi o terceiro ou quarta alternativa, sei lá, entre as ventiladas, mais e menos concretas. Os partidos não se aliaram a ele, né? O Centrão não quis se aliar a ele. Então, assim, ninguém, absolutamente ninguém, do mundo político e fora do mundo político, acreditava de uma ou outra pessoa, e que nós olhávamos e dizíamos aquilo. Nós, assim, a maioria, a gente olhava e dizia aquilo, essa pessoa está chutando, está fazendo uma aposta maluca, né? Então, e o que ele fez? Esse discurso meio antissistema, né? Totalmente antissistema. Então, tem um sistema que está corroído, né? E ele entrou por aí como se a corrupção fosse a origem de todos os males. Tem desemprego, quem é que vai combater o desemprego? O Bolsonaro. Por causa de quê? Da corrupção. Tem a violência. Não, a violência também tem a ver com a corrupção. Então ele foi pegando isso e se cresceu durante a campanha, né? E os episódios de campanha também ajudaram, né? E agregou a isso, eu imagino, não sei o que o senhor acha, mas uma pauta de costumes, assim, que o PSDB não defendia. Não, e não defende até hoje, defende, exatamente, tá? Então, olha, o que a gente, a sua menção ao Dória, né? O Dória, que é a maior clareza do PSDB, né? Digamos assim, o PSDB foi fundado, de fato, por pessoas que tinham uma visão de esquerda, mas no governo não se comportaram como tal. Quer dizer, a esquerda no governo não faz o que o Fernando Henrique fez no seu primeiro mandato, por exemplo. Tá? O PSDB tem a social-democracia no nome, mas ele nunca foi um partido social-democrata. Talvez não tenha mais, né? O Dória já até cogitou a estava cogitando tirar. Isso. Os partidos social-democratas, no mundo inteiro, eles têm história comum. Eles nascem do movimento operário, fabril.
O operário de fábrica nunca foi maioria na história, mesmo quando tinham muitos. Tá? Mas aí ele nasce radical, querendo destruir o capitalismo, e aí depois muda, se modera na busca de conquistar eleitores de centro. Ele modera o seu discurso, chega no poder, aí quer reformar o capitalismo, favorecendo os mais pobres. Então essa é a trajetória normal de um partido social-democrata. Nunca foi a trajetória do PSDB. Por isso, ele era social-democrata na intenção, no nome. Na verdade, o PT sempre foi o partido social-democrata do Brasil. O senhor costuma se referir ao colocar o PT como um partido social-democrata. Não, exato. Ele vê lá o PSOE da Espanha, que é o dos mais antigos, se não o mais antigo, o SPD da Alemanha. A trajetória, a história e o processo de desradicalização são idênticas, né? Tu muda a época, né? Características específicas do contexto, mas a história, a linha geral da história desses partidos é muito parecida. Contando o período eleitoral, em que enfim, o Bolsonaro conseguiu catalisar todo esse eleitorado de direita, conseguiu fazer o PSL se tornar um partido viável, que enfim não era. Mas considerando o período eleitoral e esse começo de governo, já dá para dizer que existe um bolsonarismo? E se existe um bolsonarismo, o que seria? Como seria esse bolsonarismo? Olha, digamos assim que exista, o PSL não é um partido, né, quer dizer, um agregado de pessoas que foram eleitas, as pessoas não se conheciam, passaram a se conhecer na Câmara dos Deputados, no Senado, quando começou o ano legislativo, eles não se dão bem entre eles. Qual é a característica típica de um partido? Você não tem confronto, tem várias características que o PSL não tem. Você não tem, por exemplo, confronto público entre as pessoas do partido. Né? Então, você vê, tem filmagens, relatos da briga de uma deputada com um senador, né? Isso tá no noticiário, nas redes sociais. Você não vê isso em nenhum partido. Né? Então, o que você tem ali é um agregado de pessoas que colocaram seu nome na cédula com o Bolsonaro, na reta final da eleição, por meio do WhatsApp, aquelas pessoas conseguiram crescer muito no final. Tá? Então, assim, não dá para dizer ainda que o PSL é um partido. O bolsonarismo é na figura do Bolsonaro. Né? E é muito naquilo que você mencionou anteriormente, de toda a coisa de costumes, né? Da coisa, digamos assim, que ele escandaliza mais. Né? Então ele tem, aí é interessante, aí voltando à coisa do Dória, né? O PSDB disputará nas eleições, não é nem tão longe assim, na eleição para prefeito, tá? Ele disputará o mesmo voto do PSL, que é um voto de pessoas de classe mais alta, de pessoas com renda mais elevada, com uma visão mais liberal da economia. Então, essa é que é a disputa. Ali estão disputando o mesmo voto. Né? Se o Bruno Covas for candidato a prefeito, ninguém sabe quem será o do PSL, se haverá em São Paulo, tem muita especulação. Entendo, eles vão disputar o mesmo voto. E o voto PT não, o voto PT é diferente. É um outro tipo de público, um outro tipo de eleitorado. Imaginando, está muito longe, né? Mas imaginando a eleição presidencial, é a mesma coisa, eles vão disputar o mesmo voto. O Bolsonaro, como eu falei logo no início, ele pegou o voto que era do PSDB. O PSDB vai tentar trazer de volta esse voto. Mas, nessa disputa PSL e PSDB, o PSL não tem a seu favor o fato dele ter talvez adentrado um pouco mais nos setores menos favorecidos, principalmente entre os evangélicos, os evangélicos, em determinado momento, chegaram a votar no PT, ajudaram a eleger o Lula em um determinado momento, mas me parece que os evangélicos, as classes menos favorecidas, além dessa aí, levada pela pauta de costumes, também se deixam levar pela Não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O PSL conseguiu, o voto do Bolsonaro conseguiu entrar no voto do PT por meio dos evangélicos. E isso é tradicional, tá? Se a gente pega a divisão de religião dos Estados Unidos, tá? Os evangélicos nos Estados Unidos e os evangélicos mais religiosos, quem são os mais religiosos? Que frequentam mais os cultos, oram mais, etc., eles votam mais proporcionalmente no Partido Republicano que no Democrata. Tá? E as pessoas com menos religiosidade, acreditam em Deus, etc., mas menos religiosidade votam mais no Democrata do que no Republicano. Tá? Então isso é algo comum. Né? O que o Bolsonaro fez foi entrar pesadamente nisso. E tem uma coisa que é preciso chamar a atenção, o voto regional, tá? Em particular do Rio de Janeiro e em segundo lugar de São Paulo. O Rio de Janeiro deu para o Bolsonaro uma votação idêntica em São Paulo e no Rio de Janeiro. E Minas Gerais também, que é o segundo maior colégio eleitoral. Sim. Também o Bolsonaro foi bem votado. Sim, mas proporcionalmente no Rio se saiu muito bem. Por quê? Por conta da crise profunda que entrou no Rio de Janeiro e que o eleitorado do Rio atribuiu à aliança PT-PMDB.
tá? Com tudo que aconteceu em torno do Sérgio Cabral, com a Copa das Confederações, os protestos de 2013 foram muito fortes no Rio de Janeiro. Então você tem esses dois locais, em Minas, o desempenho do governador do PT não foi um desempenho bom, tanto é que depois ele disputou a eleição e ficou muito mal, né? Não foi nem para o segundo turno, né? Quer dizer, então a situação do PT no Rio e em Minas permitiu que o Bolsonaro entrasse nessa população mais pobre, em particular nesses dois estados. O senhor defendeu recentemente que o Fernando Haddad seja candidato a prefeito de São Paulo nas eleições de 2020. Veja só, não é exatamente defender, né? Assim, isso apareceu na mídia. Aí eu comentei assim, anda aparecendo na mídia, né? E o que o senhor acha disso? Não, olha, é uma coisa que faz sentido. Tudo tem vantagens e desvantagens, né? Qual é a vantagem disso? É que a eleição municipal, o Brasil tem 5.700 municípios. Tem um município que se destaca, que é o município de São Paulo. A leitura e a interpretação que se faz do resultado eleitoral de São Paulo está conectada com a eleição presidencial. Quando o Dória venceu no primeiro turno, a eleição de 2016, muita gente fez a leitura e agora vai ser a vez de virar, tem um antipetismo, etc. Isso vai perdurar até 2018. Então, para o PT, é particularmente importante, ou para qualquer partido que queira se projetar ou se colocar nas interpretações para 2018, vencer em São Paulo, ou pelo menos se sair bem em São Paulo. Tá? A maneira mais curta do PT sair bem em São Paulo é por meio de um candidato que seja bem conhecido e que tenha disputado. Para prefeito não foi bem, mas já teve uma votação expressiva no município de São Paulo para presidente, quer dizer, ficou atrás do Bolsonaro, mas comparando com a eleição de prefeito foi mais bem votado. Enfim, é alguém que tem estatura política e eleitoral para chegar num segundo turno e chegar bem. Não estou dizendo nem vencer, pode até vencer, mas alguém que tenha essa estatura. Né? Tem desvantagens? Tem várias desvantagens, mas essa vantagem, no meu entender, é maior do que qualquer outra desvantagem do ponto de vista do PT. Uma derrota dele não enterraria, por exemplo, um eventual projeto presidencial do PT, levando em consideração que o PT também não tem tanto... Depende da derrota, né? Quer dizer, se for uma derrota em quarto lugar, não indo para o segundo turno ou quinto, mas isso é improvável. Né? Imagino que seria uma derrota em segundo turno, com a campanha trazendo algumas novidades, imaginando uma coisa por aí. Né? Então, não inviabiliza uma derrota e também uma vitória também não inviabiliza. A eleição de São Paulo pode ser uma espécie de laboratório, então, um ensaio geral para a eleição presidencial de 2022, porque nós vamos ter o novo PSDB, representado pela figura do Bruno Covas, que provavelmente será candidato à reeleição. Teremos o PT, talvez representado por Fernando Haddad, e teremos o PSL. Sem dúvida, um bom ponto Joyce Hasselmann, talvez. Ou com o Major Olímpio, eles estão ali um pouco tremenda, ninguém nem sabe. Fala-se do Datena, não é isso? Fala-se do Datena, é verdade. O Datena seria um fato novo, mas assim, se for a Joyce Hasselmann ou o Major Olímpio, dá para ter um ensaio geral. O novo PSDB, o PT encarnado em um Haddad e o PSL. Tem uma coisa, você está coberto de razão nisso, tem uma coisa que a gente não sabe se virá, se o Márcio França será candidato. Pode ser. Ele andou falando que sim, depois sumiu, nunca mais falou isso. Logo depois da eleição ele falou que poderia ser. Tá? Então aí seria uma disputa no campo da direita entre PSL e PSDB e no campo da esquerda entre PT e PSB com o Márcio França, uma coisa mais personalizada. Se o Márcio França não for candidato, aí não, aí o PT tem o voto de esquerda sem um concorrente aparente, olhando agora relativamente distante da eleição. O PT, apesar de ter feito um desempenho bom na eleição, porque, enfim, chegou no segundo turno, ficou muito perto de vencer a eleição, 5, 10% dos votos, ter eleito 5 governadores, ter eleito uma bancada da Câmara, a campanha do PT na última eleição presidencial ficou um pouco marcada pela questão do Lula, né? O partido ficou muito tempo ali nessa questão de Lula será ou não será candidato. Falando do PT agora, o senhor acha que o PT ficou muito preso à agenda do Lula livre ou o senhor acha que não, que essa agenda é uma agenda necessária ainda? Eu olho a política, né? A política é uma relação de força, né? As forças políticas têm que aproveitar os ativos, né? Potencializar seus ativos e tentar diminuir os seus passivos, né? O Lula é um grande ativo do PT. Né? Então, assim, tudo que tiver relação com o Lula para o fortalecimento do PT é importante. Você, em pesquisa de opinião, você faz a pergunta, eu fiz isso no ano da eleição presidencial, no passado. Você pergunta, olha, o Lula foi presidente de tal ano a tal ano, como você avalia o governo dele? Ótimo e bom é muito elevado. Então, ele é um ativo importante, ele é um eleitor importante, é um ativo eleitoral e político. Tá? Então, nesse aspecto, o Lula livre é um acerto do PT, não tem a menor dúvida.
seria um erro se só fosse isso, mas não é. Você tem atuação parlamentar, eu acho que a sua menção com relação ao desempenho eleitoral é importante. Eu vejo de vez em quando as pessoas perguntando o que o PT precisa fazer para ficar competitivo na eleição presidencial. Basicamente nada, né? Ele foi na passada e tende a continuar na próxima. Ele elegeu a maior bancada de deputados federais. Quando você pega os grandes partidos, a perda proporcional de senadores do PT foi menor. O PMDB perdeu, o PSDB perdeu. Proporcionalmente, quem perdeu menos foi o PT, desses grandes. Dos grandes, né? Governadores, elegeu lá 4 governadores. 5 governadores, foi o que mais elegeu. Então ele tem lá, né, tem essa coisa de uma base sólida no Nordeste, né? Então você tem uma densidade muito grande do PT. A atuação parlamentar como oposição, ele é um pivô importante, hoje, agora, durante o governo Bolsonaro, ele é um pivô importante dessa atuação parlamentar, então o partido continua com a sua vitalidade. É claro que vem perdendo votos eleição após eleição, e aí eu estou me referindo, até pensando nisso, no primeiro turno mesmo, né? O desempenho eleitoral do PT no primeiro turno, ele vem perdendo densidade, perdendo proporção de votos. Mudando para o Congresso agora, o PT, pelo resultado eleitoral, pelo tamanho da bancada que fez e tudo mais, deveria se classificar como a principal legenda de oposição ao governo. E de fato é. Mas hoje, o Centrão, que é essa massa cinzenta, que não é meio difícil de definir o que seja exatamente o Centrão, talvez hoje o Centrão seja o que causa mais problemas políticos para o governo Bolsonaro no Congresso do que a oposição. É isso mesmo? Olha, a gente só mudou de nome, tá? Porque no passado, quem é que causava mais problema político para o Fernando Henrique? O PMDB. Para o Lula, o PMDB. Né? Para Dilma, o PMDB. Né? Como o PMDB perdeu bastante deputado e proporção em sua bancada parlamentar, o que antigamente a gente chamava PMDB, hoje a gente chama Centrão. Né? É a velha história, você tem um partido de esquerda aqui, você tem um partido de direita aqui, então esse daqui vai apoiar um governo de direita sempre, esse vai apoiar um governo de esquerda sempre. Você precisa ali do meio, né, para aprovar suas proposições. Se você não conseguir esse meio, você não consegue aprovar pelo menos a proposição próxima do que é enviada pelo Palácio Planalto. Então é natural que nós estejamos falando disso. É uma espécie de inimigo íntimo, assim, é um aliado. Não tem jeito, é uma aliança, né? Coalizão, é presidencialismo de coalizão, aliança, você precisa da aliança. E qual a avaliação que o senhor faz da relação do governo Bolsonaro com esse tipo de política no Congresso? Olha, o governo abdicou de fazer política, não fez realmente desde que começou, quer dizer, hoje, quando o governo envia uma proposição para o Congresso, o que você imagina, né? O governo Bolsonaro tem vários elementos que eu acho que são relevantes. Primeiro, o governo Fernando Henrique e os governos do PT, você tem uma linha política, tem um caminho. Todo governo tem um improviso muito grande, é normal isso na política. Mas dentro do improviso tem um caminho, tem um fio condutor. Ambos tinham fios condutores, Fernando Henrique e o PT. O Bolsonaro, você não sabe qual é a proposição para o país que ele tem. Qual é o fio condutor legislativo de proposições para mudar o país? O país vai em qual direção? Né? Ninguém sabe. Né? Você pega assim, carteira, CNH, lei de trânsito, porte de arma, a direção é o quê? É punir menos. Isso é uma direção realmente, né? A gente vendo que o mundo inteiro, você vê que todas as grandes cidades no mundo, cada década que passa, elas reduzem a velocidade dos automóveis, enfim, dos veículos nos seus centros. Então você está indo meio contra a corrente, aquilo é durável, não é durável. E aí quando ele manda essas proposições, basicamente o Congresso aprova o que ele quer, Congresso. Como era no passado, como é quando há negociação. De fato, o Congresso muda, mas muda menos e conversa mais com o governo, procura entender mais as razões do governo. Nós não podemos desprezar, e no Brasil tem um desprezo muito grande com a política parlamentar, a política congressual. Nós imaginamos, e é muito comum no Brasil, as pessoas pensarem que o Poder Executivo manda é uma proposição ótima, maravilhosa, a melhor de todas. Muitas vezes os congressistas melhoram as proposições. Tem ideias, tem massa crítica dentro da Câmara e do Senado. Assessoria técnica, deputados e senadores que representam interesses. Então, os projetos são aperfeiçoados. Uma coisa é o projeto, o espírito do projeto ser mantido e aperfeiçoado na Câmara e no Senado. Outra coisa é o que está acontecendo hoje, que a Câmara e o Senado mudam o espírito do projeto em função dos interesses da Câmara e do Senado e dos deputados, por exemplo, que você mencionou, que são fortes, é quem
faz a balança pender ou para um lado ou para o outro do Centrão. Tá? Então não tem a menor dúvida que hoje quem decide o que acontece com as proposições enviadas pelo Poder Executivo é somente o Poder Legislativo. Não tem conversa, porque o Bolsonaro abdicou de fazer essa conversa. É uma armadilha que ele próprio criou, porque ele foi eleito em parte em cima desse com esse discurso. O discurso do antissistema, exatamente. Foi o discurso que o levou até lá, mas que não tem ajudado a governar. A inexperiência dos políticos do PSL, que são também. os líderes, isso pesa muito. Olha, dos 52 deputados federais do PSL, 38 nunca exerceram mandato algum, mandato público. Nunca foram vereadores, deputados estaduais, nada. Aí depois você tem tantos, uns 8 que foram somente vereador. Outros, aí mais, só aí, 38, mais 8 vai para 46, mais 2 tinham sido deputado estadual, uma coisa assim. Então a inexperiência é muito grande. Você tem uma inexperiência muito grande, você tem uma agenda que é demandada de fora para dentro, reforma da Previdência, tá? Na qual o setor público é particularmente importante. O PSL tem muitos deputados policiais aposentados, policiais reformados, que obviamente são contra uma agenda dessa natureza. Então, as contradições estão lá. E aí o presidente não lidera. Entendeu? Contradições, elas vão existir em qualquer governo. Só que o presidente tem que dar o tom, liderar. Eu quero seguir por este caminho. E tentar levar a sua base, muitas vezes é bom que o presidente seja de uma base que o interesse será contrariado, porque a base confia nele. Que é a velha história, né, do passado, dos anos 60, que o Nixon visitou a China comunista. Só um republicano, no meio da Guerra Fria, poderia visitar a China comunista. Não ia gerar desconfiança no país. Então é um pouco isso. Quer dizer, quando o Lula era presidente, só ele poderia pedir para os sindicalistas dizer, olha, reivindiquem menos, porque agora a gente precisa colocar o país nessa direção. Então, quando você fala com a sua base, você consegue, digamos assim, domesticar a sua base e ela, no início de um governo, aceitar algumas coisas amargas. O Bolsonaro não faz isso, que é essa base dele de gente ligada ao setor público, policiais, reformados, militares. Isso ficou evidente no último bate-boca entre membros do PSL, que foi entre o Major Olímpio e a deputada Joyce Hasselmann, numa sessão mista. Que acho que o pivô ali da confusão era o fato de uma emenda relativa aos agentes penitenciários, que faz parte da base eleitoral do Major Olímpio, não ter sido contemplada na discussão. Quer dizer, era uma discussão corporativa, o Partido Social Liberal, mas era uma discussão corporativa que provocou uma discussão. É um pouco isso, né? Exato. E quem deveria ser o árbitro dessa discussão? O presidente. Claro. O presidente já deveria ter enquadrado e dito o caminho é esse, mas não tem caminho. Ele não disse qual é o caminho. E aí o Major Olímpio e a Joyce escolhem os seus interesses, vão defender os seus interesses de suas bases eleitorais. Eles não estão errados, né, dado que o presidente não faz isso. Agora, se o presidente fizesse o caminho é esse, eles tinham que ficar quietinhos e seguir o caminho. Você acha que para 2022 o presidente, é provável que ele tente a reeleição, você acha que ele vai tentar reorganizar a sua base, eventualmente até mudar de partido, de repente ele pode deixar o PSL? A impressão que ele passa é que ele não gosta do PSL. Logo aí no início do governo, né, 2, 3 meses atrás, ele chegou a sair uma nota que ele estava querendo ir para o DEM, muita gente no PSL... Foi convidado agora de novo. Muita gente ficou insatisfeita. Quer dizer, isso é um sintoma do nível de desorganização do nosso sistema, que chegou ao nosso sistema, e isso, quer dizer, mostra como o Bolsonaro não valoriza a política, né? Quem gosta de política valoriza o seu partido político e quer fortalecer o seu partido político e vê nele o caminho tanto para viabilizar seu governo quanto para viabilizar a sua permanência no poder, no caso de disputar uma reeleição. Só que ele não dá bola para isso. Sem valorizar a política, o senhor acha que ele não teria condições, então, de construir uma outra alternativa partidária para ele? Ou, de repente, construir uma fusão de partidos, uma aliança mais ampla e, enfim, se desvincular do PSL? Não, olha, aliança mais ampla, todo mundo quer fazer aliança com quem é governo, né? Então, isso vem até por gravidade, ele terá muito menos dificuldade na próxima, em sendo candidato à reeleição, do que teve na passada, para fazer uma aliança, ter gente junto com ele. Isso daí eu vejo assim. Agora, ele cria as dificuldades para ele. Quer dizer, o nosso sistema político é muito complexo, ele é muito entrelaçado, todas as instituições. Quando você entra em conflito aberto com elas, alguma vai reagir, vai ter algum tipo de reação. A gente está vendo o Centrão, é um tipo de reação. O próprio Rodrigo Maia é outro tipo de reação. O Rodrigo Maia tem a agenda dele, tem os compromissos com quem o elegeu presidente da Câmara. É fundamental isso para ele. Então ele não pode, o presidente... Eu vi logo quando o Bolsonaro, ficou claro que o Bolsonaro estava meio que abdicando de ter um bom relacionamento com o Congresso, alguém disse, não, quem vai fazer isso por ele, quem vai ser o líder do governo vai ser o Rodrigo Maia. Jamais o presidente da Câmara pode ser líder do governo, ele não é.
Não é só porque não seja o papel dele, é porque ele foi eleito, ele tem compromisso com quem o elegeu, com os deputados que o elegeram. E aí, como é que ele vai atender o governo? Ele primeiro tem que atender os deputados. Tá? É por isso que ele não cumpre o papel de líder do governo. Qual o risco que as reformas... Porque assim, a pauta, você estava falando da pauta do governo Bolsonaro, fosse dividir em 2 grandes blocos, seria basicamente o seguinte: uma pauta de costumes e a pauta das reformas. A pauta de costumes sempre muito polêmica e tal, enfim, mas não é tão decisiva para o país. A pauta das reformas, qual é o futuro dela? Quando a gente fala de reformas, a gente está falando basicamente, no momento, de uma, né? Pode ter a reforma tributária, e ele já falou de uma reforma política também. Mas a gente está falando de uma reforma no momento. E qual é o futuro dela na versão certa? Veja, a sua pergunta já tem um pouco de resposta. A tramitação dela está sendo super lenta. Na Comissão de Constituição e Justiça foi mais lenta do que são reformas similares, né, com PEC. Né? Ninguém sabe, pode ser que não seja votado na comissão esse semestre, ninguém sabe. Tá? O recesso é dia 18 de julho. Daqui a pouco tem aí o feriado de... Corpus já vai ter o Christi. Santo Antônio, Corpus Christi, Festa junina. Os deputados do Nordeste não vão, não existe isso, porque eles têm que contemplar a base eleitoral deles. Então, ninguém sabe se vai acontecer a votação sequer na comissão. Imagina no plenário. Nesse semestre, no plenário da Câmara, não ocorre. É muito improvável. Então, ela vai sendo jogada para frente, vai sendo jogada para frente, vai sendo jogada para frente. Quando você fala da tramitação, o importa é um pouco de velocidade e o conteúdo. Né? O conteúdo, já há um certo consenso de que algumas coisas não vão prosseguir na reforma. Como ela vai chegar lá no final? O quão desfigurada ela estará? É difícil dizer as estimativas, né? Mas a gente sabe, olha, a aposentadoria rural, parece que há um consenso que ela não vai ser reformada do jeito que se imaginava. O BPC não será reformado do jeito que imaginava, então vai ter um aumento da idade mínima, talvez tempo de contribuição, alguma coisa da regra, né, de transição. Né? Então, por ali, tem um certo consenso na Câmara que essas coisas têm que ser aprovadas. Alguma coisa será aprovada, mas vai ser bem menor do que a intenção inicial do governo. E surgiu um fator dificultador novo, que, a meu ver, parece ser o pior para o Bolsonaro, que é essa questão da reforma nos estados e municípios. Né? Os governadores querem que a Câmara inclua estados e municípios, porque aparentemente eles não querem tratar disso nas suas assembleias e tudo mais, porque isso traz desgaste político. E os deputados já viram o tamanho da encrenca e também não querem botar a mão nisso. Ô Zé, olha só, os governadores e prefeitos estão querendo terceirizar o problema, não é isso? Exatamente. Não é comigo. Olha, eles têm assembleia, eles que resolvam seus problemas nos estados e nos municípios. Aí eles estão mandando para o deputado federal. Só que aí o deputado federal olha para o governador e diz: você não me ajudou na campanha. Na campanha depende do meu eleitor, não de você. O meu eleitor não vai querer que eu faça isso. Tem mais funcionário municipal, estadual do que federal. Então ele vai fazer o quê? Vai criar problema no seu estado, nos municípios que ele tem mais votos, com os funcionários públicos de lá, que durante a campanha vão falar que ele fez uma reforma. É muito difícil isso. E sem contar que um lobby importante que está aí dentro é dos policiais. Que os policiais vêm tendo aumentos importantes em todos os estados do Brasil. Eles são muito fortes. Em Minas Gerais, nos últimos anos, tiveram 100% de aumento, 97% de aumento. Então, os deputados eleitos por seus estados, com votos de policiais ou campanhas eleitorais de policiais, vão votar uma reforma que diga respeito aos estados. Eu acho muito difícil isso acontecer. Para tocar numa outra questão, a relação com o judiciário também, né? A gente falou do Congresso, falamos do Executivo, do STF. O pacto entre poderes, que aparentemente foi uma iniciativa do ministro Dias Toffoli, o que o senhor acha? Isso aí tem alguma solução prática? O que o senhor achou da iniciativa? Enfim, foi só um jogo de cena? É necessário? Eu acho que é alguma coisa... O que o Toffoli pode assegurar para o Bolsonaro? Nada. Assegurar não pode nada. Ele pode dizer, a minha intenção... mas ele não pode porque ele tem o voto só dele. Ele só pode assegurar o voto dele no Supremo. Ele não pode assegurar o voto dos outros 10 ministros. E nem pode assegurar as decisões futuras do Supremo, porque isso também não defende. Né? Então, a única coisa que o Toffoli pode assegurar é o poder de agenda dele e o voto dele, mais nada. Né? Então, é um pacto meio... É uma coisa oca, né? Mais uma coisa de marketing. O que o Rodrigo Maia pode assegurar para o presidente da República? Assegurar? Nada. Ele pode pautar. Tudo bem, você quer que eu paute? Eu pauto. Mas o que mais? Não dá para segurar votos. Não é assim. Isso depende de negociação e de um bom relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. Com relação a... Só para encerrar agora, o senhor escreveu há pouco tempo que essa preocupação de que a democracia enfrenta riscos, por causa da eleição do Bolsonaro, que, enfim, veio de um setor de direita e tudo mais, pelo risco do avanço da extrema-direita na Europa,
O senhor escreveu que a democracia não corre risco, que a democracia não está refluindo como muitos alegam. Pegando o cenário mundial, então, partindo agora para o cenário mundial, o senhor acha que está tudo bem, assim, essa onda de direita, essa onda conservadora não é exatamente o que pintaram? Se você for contextualizar, tá, Zé, o que acontece, né? Vamos olhar a perspectiva histórica. O mundo era muito menos democrático, se tornou muito mais democrático. Vamos continuar olhando a perspectiva histórica. Você pode sempre ter um retrocesso. O retrocesso não significa que a democracia vai acabar, os países vão cair num efeito dominó. Não é assim. Você pode ter um retrocesso eventual e depois aquele mesmo país que retrocedeu passa a avançar na direção de mais democracia. A gente olha a Hungria, né? E olha de muito longe a Hungria e diz, olha, tem lá um cara que está fechando o regime. O eleitorado da Hungria também quer isto. Você pode ver, pode ser ele representando em alguns aspectos, não em todos, bem o seu eleitorado. Uhum. Né? A Hungria é um país, qualquer pesquisa de opinião da Hungria, a Hungria é um país cuja grande parte do eleitorado é muito fortemente contra imigrantes, talvez seja dos maiores da Europa. Né? E ele está fazendo o quê? O que o eleitorado quer. Então, esse é o lado, digamos assim, democrático. Está fechando as instituições, etc. Sim, mas isso não significa que vai perdurar para sempre. Tá? Mas não é o que o Bolsonaro está fazendo aqui, basicamente fazendo o que o eleitorado dele gostaria que ele fizesse? Com relação à Sim, mas olha, ele já está perdendo popularidade, ele já perdeu bastante. Tá? Ele está fazendo, mas aí aquela armadilha que ele se impôs, o discurso dele de nova política, é um discurso que não viabiliza um governo, porque você não consegue fazer um governo sem fazer, entre aspas, a velha política, ou seja, sem negociar com o Congresso. E não tem nada de velho nisso, é assim que é a política. Tá? Então, ao não fazer isso, ele cria dificuldades para o seu governo. Ao criar dificuldade, o eleitor não tem nenhum pudor de dizer, não, eu já não avalio ele bem. Está acontecendo isso. Nos primeiros 2, 3 meses, a avaliação positiva dele caiu bastante. Tá? Então, esse é o grande problema do Bolsonaro. Tá? É assim que eu vejo. Eu acho que a democracia... Eu acho que sempre você faz... quando você fala uma coisa ruim, e aí muita gente fica um pouco enebriada com isso, quer dizer, o sucesso midiático de falar mal, falar ruim, é muito maior do que o sucesso midiático de falar que a coisa está caminhando numa direção boa. O mundo, de um modo geral, está se tornando mais democrático com o passar do tempo. Mais gente, quantitativamente, vive em regimes democráticos do que vivia há 10 anos atrás, há 20, há 30 e assim sucessivamente. De novo, pode haver um retrocesso? Pode, mas eu acho que no longo prazo mais gente vai passar a viver. Em algum momento a China se tornará democrática e muito mais gente vai passar a viver debaixo de um regime democrático no mundo. Bom, Alberto, eu agradeço a entrevista, o nosso tempo acabou. Muito obrigado. Tá ótimo, Zé. Obrigado também. Obrigado por acompanhar mais um Páginas Amarelas. A gente fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa. Até mais.